Bom, galera, bom dia. Rapidinho, vou fazer um vídeo pequeno aqui. Aproveitar que eu não tô fazendo nada. Então é o seguinte, sobre a questão da bebida alcoólica. Bebida alcoólica, ela não é o ponto X da, do quadro obsessor, mas ela é um dos fatores que intensificam o quadro obsessor, tá? O problema não é você parar de beber para se tornar espiritualizado, não é a questão. A questão é a egrégora que a bebida e você estão em conexão. Se você estiver vibrando um padrão é, pequeno, na qual você está bebendo para esquecer uma situação ruim, uma situação que no trabalho, por exemplo, e você se junta com seus amigos para tomar uma, pá. E dentro dessa questão da bebida, vocês vão se divertir, lógico, vão confraternizar, vão rir. Só que o problema é o que está por trás desses risos, certo? O problema é o que está por trás dessa questão. A bebida alcoólica ela em si, ela abaixa sim o padrão cognitivo e as sinapses cerebrais. Só que tudo em excesso, não só a bebida, faz mal. Então o problema não é a bebida em si, mas é o padrão que você mantém durante todo o mês, por exemplo. Você passou o mês todo de um padrão baixo, baixo, baixo e vai beber para esquecer o padrão baixo. Essa é a questão humana. Essa que o se divertir humano. E essa diversão tem um preço. Quando por exemplo, eu bebo, só que eu consegui chegar em um ponto na qual a bebida, o meu padrão cognitivo, o meu padrão, a minha sinapse, tipo, eu alimento o meu corpo com a melhor informação possível. Tipo, eu leio coisas positivas, não assisto televisão. Não que a televisão também seja um fator, mas a televisão, ela também atrapalha um pouco, porque não pode se prender à televisão para ter imaginação, certo? Então, a bebida alcoólica, ela junto com os alimentos transgênicos, junto com a alimentação ruim, junto com esses esportes aí que a galera assiste e volta às suas emoções, eles causam um efeito chamado efeito pisoelétrico. E esse efeito, ele causa nas pessoas um padrão vibratório muito baixo para que as pessoas continuem presas no inconsciente coletivo do planeta Terra, dentro do padrão vibratório da barreira de frequência. E isso que é o problema. Não é você parar de beber, não é você parar de comer carne, não é você... Uma que até a carne tem um porém para você parar de comer. Não é assim que funciona. Outros planetas, como o Nibiru, por exemplo, que está no mesmo patamar da Terra, mas eles têm um conhecimento que... eles têm um conhecimento cósmico mais liberto do que a Terra, pela Terra estar presa na barreira de frequência. Então por exemplo, a cerveja veio de Nibiru para cá. Esses animais de corte como ovelha, cabra, boi, veio de lá para cá, porque a Terra não tinha animais de corte, só tinha animais de predadores. A Terra era muito bruta, certo? Então, a questão da bebida alcoólica é justamente, voltando ao tema, é justamente isso. Dar o tempo, certo? As pessoas deveriam sim dar um tempo de beber para que possam se conhecer, saber os seus limites, saber onde entra e onde sai. Porque infelizmente, quando você vai num barzinho, por exemplo, e você carrega alguma situação na qual te faz refletir de uma forma negativada, você vai sair de lá com um obsessor, tá? E esse obsessor vai entrar em sua casa, assim como um vampiro nos filmes. Eles precisam muitas vezes de vocês para poderem entrar em suas casas.
Mas se vocês manterem um padrão elevado de informação, de vida, isso não vai acontecer. É aquele famoso você saber sair e você saber entrar em qualquer ambiente. A bebida alcoólica, ela devido ao padrão vibratório das pessoas, que está muito baixo, o que acontece? Ela se torna uma porta de entrada para um quadro obsessor, certo? Ela se torna uma porta de entrada para outros tipos de drogas, certo? Que justamente afetam o sistema nervoso. A bebida alcoólica, ela afeta o sistema nervoso. Então essa entra a questão do limite, é você saber dosar. E devido a humanidade ainda estar presa em velhos paradigmas, em velhos padrões, certo? Um padrão repetitivo, kármico, muito grande e feito de propósito para prender as pessoas dentro de uma egrégora coletiva densa, muito grande. Então, essa perseguição espiritual dentro da bebida alcoólica vem de muitos e muitos e muitos anos. A frequência masculina dentro do planeta Terra, ela foi programada para ser guerreira. Então, essa frequência masculina foi o alvo por muito tempo dos ataques dentro do consumo alcoólico, tá? Se vocês olharem a história de Roma, por exemplo, os homens bebiam muito e a degeneração sexual era imensa. É outra questão muito interessante que depois eu posso abordar sobre essa frequência, sobre o mau uso do sexo dentro da sociedade humana. Então, o homem por muito tempo foi perseguido pelos padrões inferiores do álcool. E hoje as mulheres também estão entrando dentro desse padrão devido à incoerência e à falta de conhecimento sobre a energia que o feminino traz. Tá? Não é essa questão essa questão da deusa que estão trabalhando aí. Infelizmente muitos estão trabalhando de forma errada. Estão trazendo a energia da deusa através da frequência de Inanna, que é uma deusa reptiliana de Nibiru, tá? Que ajudou a programar a informação dentro do genoma feminino de reprodução e do masculino também de reprodução. Então, para muitos seres nós somos somente aqui animais de reprodução, tá? E a bebida alcoólica, ela traz instintos que, se a pessoa carregar um padrão cognitivo pequeno, os instintos são pequenos. Se uma pessoa frequenta um padrão rente a sua consciência dentro de um fator positivo, ela vai se manter equilibrada em qualquer ambiente. Ela vai se manter limpa. Aí entra os contratos, entre os hologramas, entram questões profundas, mas que, se a pessoa tiver um equilíbrio maior, vai evitar muito problema, tá? Então o problema em si não é a bebida alcoólica. O problema em si é o que você carrega dentro de si. É o que a bagagem que está registrada no seu registro acástico antes de você nascer nessa vida aqui, e até antes de você nascer pela primeira vez aqui na Terra. Independente de ter sido exilado, refugiado, ou vindo fazer uma missão de ajudar as pessoas para poderem tirar um grupo daqui da Terra. Então o problema não é esse. O consumo desenfreado, ele é um risco. Ele é um risco. Porque o que acontece? Vamos supor, dentro do nosso meio espiritualizado, por assim dizer. Muitas pessoas estão bebendo, mas não sabem dessa informação, tá? E acham que, por estarem despertos, elas estão livres de muitas coisas. Só que existe uma situação tênue
dentro disso tudo, que é a pessoa ela achar que está desperta, ela está livre e não está. O despertar não é estar espiritualizado. Existe uma diferença muito grande entre estar desperto e estar espiritualizado. Estar desperto é você saber que, vamos supor, que a chuva molha, por exemplo. Isso você está desperto de que aquilo, de toda ação tem uma reação. Mas você está espiritualizado, está consciente. É muito diferente de você estar desperto. Então, quando você está consciente, que demora um certo tempo para essa consciência entrar em um padrão contínuo, então tem um tempo para isso, não é assim. E dentro do despertar existem muitas pessoas que estão gerando conflito, gerando confusão, gerando picuinha. A gente tem que entender uma coisa. A gente tem que entender uma coisa muito interessante aqui. Que essa guerra que está acontecendo no planeta Terra, ela não é nossa, tá bom? Ela é uma guerra deles com eles. A gente que está aqui encarnado não tem nada para fazer com essa guerra deles aí. Não adianta a gente entrar num padrão pequeno e ficar denunciando isso e aquilo de uma forma de protesto, falar que a religião é isso, que a religião é aquilo. Isso só vai causar separação, tá? É só uma dica mesmo, porque não adianta você acusar aquele irmão que vai para a igreja católica e ficar enchendo a cabeça dele de merda, falando que a igreja é isso, enchendo, que ele vai trazer o quê? Vai adiantar o quê? Vai trazer revolta. Então, é a mesma coisa sobre a bebida. Se vocês têm pessoas dentro das suas casas que não conseguem, por exemplo, dar uma diminuída na bebida, tentem vocês não forçar uma mudança, mas dentro de vocês mudem por vocês. Que se for o caso da pessoa parar de beber, ela vai por ressonância perceber que aquilo não vai trazer uma paz para ela. Que toda pessoa que está numa situação de alcoolismo, ela não tem paz, ela é inquieta, ela tem um problema. E a bebida alcoólica, tá me passando aqui agora, que muitas vezes demora 8 anos, assim como o consumo de drogas, dependendo da droga, demora 8 anos para limpar o corpo físico e em algumas situações até 4 encarnações para o corpo ficar limpo. Então é muito mais complicado do que se imagina, tá bom? Foi um vídeo rapidinho que eu estava fazendo aqui. Aí quem quiser fazer uma pergunta eu posso responder agora, porque fugiu um pouco aqui, mas quem quiser fazer pergunta aí pode fazer, tô tranquilo. Não, a bebida só ajuda a expor o que está dentro. Muitas pessoas dizem que a culpa foi da bebida. Sim e não, porque o que ocorre? Muitas vezes quem está bebendo não é a pessoa em si, sim o quadro obsessor dela. Então o que está sendo exposto muitas vezes é uma mistura, é uma salada de confusão, tá? Que a pessoa muitas vezes não se recorda do que fez, por isso, entendeu? Porque não é ela muitas vezes. Fora que realmente atrapalha o padrão cognitivo, atrapalha as sinapses cerebrais, diminui o padrão de raciocínio. Então tudo isso aí tem a bebida mal utilizada junto com o padrão inferior traz. Sim, 8 anos aqui para limpar o corpo. Por exemplo, uma pessoa vai para uma clínica de reabilitação e em 1 mês, 3 meses estou limpo. Não tá, entendeu? Demora até 8 anos para limpar o corpo todinho. E no corpo espiritual da pessoa, dependendo da situação, até 4, 5 encarnações. Vai depender. Isso se ela for resgatada dentro do umbral. Se ela conseguir de alguma forma receber, pode ser que diminua esse tempo, entendeu? Mas geralmente é 4 encarnações que a pessoa demora para limpar. Certo? Então,
São questões que a humanidade precisa entender e compreender que nem só do pão vive o homem. Existem muitas questões, muitas formas de poder se divertir também, tá? Assim, Thales, o caso de 8 anos seriam os alcoólatras ou é uma média geral? No caso, vai depender do registro acástico da pessoa, porque muitas vezes ela aqui nessa encarnação, ela não é alcoólatra, mas ela, numa vida passada, ela foi alcoólatra, ou então morreu devido a álcool, bebida e tal, e tal, e tal. Então, com muitas pessoas que têm esse problema, às vezes tem pessoas que não gostam de bebida, mas forçam o corpo a beber. Isso representa um exemplo disso, de que a pessoa veio para trabalhar isso. Isso também cabe muito no registro, no Odu da pessoa, no destino e tal, certo? Que o Odu, ele traz umas informações bem simples, porém são eficazes, porque muitas vezes a pessoa nasceu aqui para melhorar o temperamento, para melhorar o consumo de álcool, por exemplo, tá? Isso tudo fica no Odu. Então não é uma média geral, é uma média muito mais profunda que não tenho como dar assim, porque é como eu falei, às vezes está no registro acástico da pessoa, não está no consumo aqui da terra. O correto é você estar no padrão legal para poder beber tranquilo, não tem estresse. Meu pai e meu irmão estão cheios de obsessões, então é triste. Fazer o que para ajudá-los? Assim, ó, eu venho sempre postando um trabalho que eu estou fazendo aqui sobre que ele é voltado na operação resgate, né? Porque no caso é o resgate da consciência, é um trabalho apométrico, tá? Mas se for uma situação caseira, uma opção de você alterar, o que pode fazer no caso? Depende, porque tipo, se seu pai já tiver um padrão desse tipo por muito tempo e os obsessores estiverem muito em cima dele, e se tirar é capaz dele ficar nervoso, igual uma pessoa que passa por uma situação quando larga a droga, que eu esqueci o nome agora. Não é efeito colateral não. Vai sentir falta, sabe? Eu esqueci a palavra agora, bicho. Mas ela vai sentir falta, como se fosse um pedaço dela. Então, dependendo do nível do quadro obsessor dele, se retirar de forma muito brusca, por exemplo, ele pode ficar nervoso, igual um dependente químico, quando está nos primeiros meses do tratamento. Tá bom? Então é isso, abstinência, é isso mesmo. Fica com abstinência. Tem pessoas que foi retirado dentro do trabalho apométrico, por exemplo, entrantes. E a pessoa sente falta, às vezes, desse entrante. Porque uma situação dessa, muitas vezes, ela não. Ela está vinda de vidas e vidas. Não é agora, tipo, não começou agora isso. Começou de vidas e vidas. Então, dentro desse contexto, se for retirado de qualquer maneira, a pessoa vai sentir falta e às vezes é melhor até manter. Tem pessoas que até morrem, viu? Se for retirado sem um cuidado e sem atenção, a pessoa realmente ela desencarna. Tá bom? Pronto, então é isso, viu, galera? Bom domingo pra todos aí. Talvez eu faça.